A ideia era que a gente conversasse um pouco com vocês sobre emoções. E aí a gente começa... Calma. A gente começa fazendo algumas perguntas. Qual o papel das emoções? Como elas acontecem? Por que elas acontecem? Né? Então, na verdade, esses questionamentos são questionamentos que fazem parte, inclusive, da natureza humana. A gente está sempre querendo saber por que eu agi assim, por que eu tive essa ou aquela reação, por que o outro teve essa ou aquela reação. E quando a gente fala assim, como é que é a fisiologia da emoção, né? Quando a gente está no segundo ano, eu acho que é a grande maioria do curso de medicina, a gente quer compreender e quer explicações para tudo que acontece conosco. E quando a gente fala de emoção, é algo que é vivenciado, mas não é palpável, né? No sentido do que vocês estão começando a estudar na clínica para a gente ter essa facilidade de compreensão. Então, eu trouxe as perguntas que no final a gente vai ver se a gente conseguiu pelo menos clarear ou se a gente continuou saindo daqui com vários questionamentos. Né? Obrigada, Luiz. Bom, qual é o conceito de emoção? Então, emoção, o conceito vem do latim, com emovere, que significa o de fora, e emovere de movimento, e se entende como motivação, né? No sentido de que nos move. Historicamente, a gente sempre teve muita dificuldade e sempre muita curiosidade com relação à emoção. Talvez até em função daquilo que a gente não consegue explicar. E sempre o que a gente não consegue explicar é o que mais nos instiga a pensar e a questionar. Não é à toa que sintomas psíquicos sempre foram questionados como não existindo ou de difícil compreensão. Tanto é que eu brinco que eu sou de uma geração onde as pessoas falavam assim, os médicos e os psiquiatras, né? Como se o psiquiatra não tivesse uma formação médica. E a gente brinca que tem muito a ver com essa dificuldade desse tipo de compreensão. Então, assim, se a gente voltar lá para trás, pensando nos filósofos, principalmente na época de Platão, Aristóteles, o que a gente tem? Havia sempre uma dicotomia entre emoção e razão. Daí a cisão mente-corpo e sempre se tentando separar isso. A psicologia veio e fez uma contribuição no sentido de dar um outro sentido à questão da emoção, de novo separando um pouco da questão da razão e talvez até da questão biológica, digamos assim, para essa compreensão. A psicanálise vem também faz alguns questionamentos da emoção, muito trazendo como elaboração psíquica e menos como alteração do ponto de vista biológico. Só que a gente sabe que, do ponto de vista biológico, a gente tem os processos cognitivos, que está relacionado com conhecimento, raciocínio e emoção, e a própria emoção, que ela é independente das demais atividades neuronais. Isso sempre foi defendido, que ela não tinha essa relação muito direta. Só que na neurologia a gente tem uma outra compreensão. A gente sabe que os processos emocionais cognitivos e homeostáticos, eles estão interligados. Do ponto de vista de funcionamento cerebral, a gente tem sempre que entender que a gente divide, inclusive em funções psíquicas, funções motoras, como se a gente fosse estanque. E, na verdade, é muito mais para que a gente possa ter uma compreensão mais global. E que elas estão correlacionadas o tempo inteiro. A gente só separa para compreender melhor. Elas estão diretamente relacionadas com áreas cerebrais, consequentemente com conexões. Se a gente está falando em áreas cerebrais e conexões, a gente está falando também de neurotransmissores e, a partir disso, a gente tem uma resposta fisiológica. Então, a gente está começando a compreender que a emoção, ela não estava só lá naquela discussão entre emoção, sentimento e razão, naquela dicotomia que a gente tinha. Então, hoje, com a neurociência, a gente já consegue alcançar que as nossas emoções estão relacionadas com o nosso funcionamento cerebral. As nossas respostas emocionais, elas passam por todo esse processo e que vai depender da área cerebral da qual a gente está tendo aquela reação. Consequentemente, essa resposta tem a ver com a atuação de neurotransmissor. E a forma de se passar estímulo é através de substâncias, sejam as enzimas,
seja os próprios neurotransmissores. E aí a gente tem que a neurociência começa a discutir, buscar essa explicação e a gente se afastar daquela ideia muito mais filosófica. E aí a emoção está relacionada a circuitos cerebrais e são acompanhados de respostas autonômicas, endócrinas e motoras. Então, aí é que a gente acha a explicação biológica. À medida que a gente estudou mais, principalmente com o auxílio da neurociência, a gente saiu daquela questão bem subjetiva da emoção e a gente passa a compreender, no momento em que a gente começou a compreender melhor o funcionamento cerebral. A grande dificuldade sempre foi saber como o cérebro funciona. Principalmente com relação, vocês estão aprendendo a entender esse funcionamento do cérebro e eu consigo compreender como que acontece o meu movimento de levantar e baixar o braço do ponto de vista de todo o circuito. Mas o meu sentimento, o que eu sinto, fica muito difícil de compreender por não ter essa questão palpável. Tá? Então, com a neurociência, a gente começa a abrir essas possibilidades. Né? Abrimos essas possibilidades no sentido de tentar ter uma explicação biológica e sair um pouco daquela questão de dizer tudo é psicológico. Né? O psicológico, se tem sim uma ação psicológica, se tem uma compreensão disso, mas a gente não fazer essa dicotomia de que isso é psicológico, portanto o que é psicológico não existe, ou o que é psicológico não se explica. E a gente está tentando afastar um pouco disso. E aí a gente entra na discussão do nosso sistema límbico. Quando a gente tem lá atrás, né, quando o Brock começa a estudar anatomia, e a gente começa a ver o que ele chamou de lobo límbico. E a partir do século XIX, século XX, é que a gente tem os estudos do Wille e do Nang, que ele começa a rediscutir a teoria neuropsicológica e começa a tentar fazer uma correlação em que existem manifestações fisiológicas e comportamentais e tentar dar uma explicação para isso. E é muito interessante porque a gente tem esse estudo a partir de quê? Tem um relato em que eles estudaram, o Jones estudou um indivíduo que era um operário que teve um trauma no trabalho, uma barra de ferro fez transpassou o cérebro e pega exatamente o lobo frontal. E esse indivíduo nem chega a perder a consciência. E ele sobrevive a isso e ele começa a perceber que a partir disso se percebeu que o indivíduo volta para o trabalho, ele quer trabalhar, ele diz que está em condições de trabalhar e a equipe que o conhecia, o patrão, começa a perceber que ele está diferente. Então ele era um indivíduo centrado, era um indivíduo muito educado, era um indivíduo que tinha uma inteligência que o patrão considerava que ele estava até um pouco acima da média dos demais colegas de trabalho, ele era um operário da construção civil. E o que tinha acontecido? Que ele passou a ser rude, se irritar com facilidade, parecia que ele não tinha a mesma capacidade produtiva de antes, em termos de habilidades, em termos de raciocínio. Né? E aí é quando se começa a estudar que algo aconteceu. O que ele tinha ele tinha feito um trauma, né? E tinha comprometido o lobo frontal, e aí se começa a estudar o que o lobo frontal tem a ver com essa questão de comportamento. E aí, a partir disso, começa a se fazer as correlações de que não é tudo psicológico, que você tem explicações das emoções em algumas áreas cerebrais. A partir disso, os estudos vão avançando e aí a gente tem o circuito de papéis do lobo límbico, quando a gente começa, então, a definir as áreas cerebrais e a tentar compreender o comportamento relacionado a isso. E aí a gente tem o lobo límbico como porções do córtex cingulado, o hipocampo, hipotálamo e núcleo anterior orbital. E aí, quando a gente fala sempre que nessas áreas com o sistema límbico a gente tem um circuito da emoção, digamos assim, se a gente pudesse copiar o conceito de circuito, né, que estaria funcionando o tempo inteiro em correlação. E aí a gente consegue compreender hoje algumas alterações de comportamento associadas a algumas lesões. Por exemplo, da mesma forma que aquele indivíduo, aquele operário que foi questionado dessa lesão frontal, hoje a gente tem alterações das emoções, por exemplo, com alguns tumores, com algumas doenças cerebrais, e a gente começa a ver alteração de comportamento. Né?
E aí parece a princípio que são alterações do ponto de vista psíquico, e quando a gente faz a investigação, esse indivíduo realmente tem uma lesão cerebral que justifica essas alterações de comportamento. Lembrando que essas alterações de comportamentos estão associadas a questões biológicas por ação cerebral, como também a fatores externos, porque a gente funciona o tempo inteiro com os estímulos internos e externos. Né? Cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós carrega no escrever a nossa história, os nossos ganhos, as nossas frustrações, e assim a gente vai caminhando. Então, a gente acaba tendo como um conceito de sistema límbico um circuito neuronal que é responsável por respostas emocionais e impulsos motivacionais. Daí a gente conseguir fazer essa explicação de alteração de comportamento. E aí eu comemoro isso porque, assim, como psiquiatra, a gente sempre trabalhou para a gente tentar compreender e explicar para todos como é que isso funciona, né? E a gente saiu muito daquela história de que o psiquiatra acha que é assim, e aí eles ficavam no achismo sem fazer correlações. E aí a gente entende hoje que existe muito mais compreensão desse funcionamento cerebral, e que ele explica muitas alterações, inclusive as próprias psicoses que a gente acaba encontrando nos pacientes. Então, aqui é só para lembrar para vocês, eu sei que você já viu agora nesse modo, já está vendo bonitinho, né? O sistema límbico, as estruturas principais, onde a gente tem ali o giro singular, o septo, o córtex, o hipocampo, o corpo mamilar, amígdala, hipotálamo e bulbo olfatório. Por que eu trouxe a imagem? Para a gente lembrar que a gente vai falar de algumas questões de emoções fazendo correlações com essas áreas anatômicas. Por isso que a gente faz a relação. O hipocampo é uma área hoje que a gente tem estudado bastante, principalmente relacionada à questão de memória, né? Inclusive fazendo correlações com alguns transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, que tem relacionado a estímulos de hipocampo. Então, trazendo isso, eu peguei algumas emoções que a gente chamaria de emoções básicas, para que a gente pudesse fazer essas correlações e vocês compreenderem as correlações do ponto de vista anatômico. Tá? Alegria. Alegria está muito relacionado à ativação dos gânglios da base. Então, aí a gente tem o estriado ventral e o cutâneo. Basicamente, a gente tem neurônios dopaminérgicos do sistema mesolímbico e núcleo estriado ventral. E aí vocês lembram que lá atrás, num dos primeiros slides, a gente falou das relações dos estímulos com neurotransmissão. Então, é preciso sempre a gente pensar nessas relações. Por quê? Porque a relação está assim com o neurotransmissor, e aí a gente, na medida que você conhecer mais como funciona os circuitos dopaminérgicos, a gente vai fazendo as compreensões, né? Lembrando que a gente tem 4 vias dopaminérgicas. E, de novo, pensando no todo, a gente tem que entender que a dopamina, se a gente pudesse separar o cérebro em vários pedacinhos, a dopamina ela tem ações diferentes dependendo da área em que ela esteja atuando. Então, ela pode em determinada área ser inibidora, em outra ela pode ser estimulante. Então, você tem as variações. A desregulação desta área, né, a gente tem como uma transformação do ponto de vista de emoção, de sensação de desgosto, de podendo ocorrer episódios depressivos e episódios psicóticos. Por que é importante a gente ter essa correlação? Porque quando a gente vai tratar, por exemplo, um episódio depressivo ou um episódio psicótico, a gente faz essas correlações, inclusive com as aminas cerebrais, até na escolha da medicação. Então, eu vou escolher medicamento que tem uma atuação nessas vias, por exemplo, dopaminérgicas, que é o que a gente está falando, que está relacionado a isso. Portanto, a gente deixa claro que nessas vias a gente vai ter, sim, a expressão das nossas emoções. Quando a gente falou ali em sensação de desgosto, episódio depressivo, eu estou falando em desregulação, daí surgir o sintoma, tá? O prazer. Aí a gente fala do centro de recompensa, que seria os núcleos lateral e ventromedial do hipotálamo, conexão com o cérebro, com a amígdala e com os gânglios da base. Ao mesmo tempo, a gente tem o centro da punição, que estaria mesencéfalo, as zonas periventriculares do hipotálamo e tálamo,
e relacionadas com as amígdalas do hipocampo. Aí o neurotransmissor mediador é a dopamina. Então, a dopamina ela está relacionada, a produção maior de dopamina ela está relacionada com a sensação de prazer que a gente tem. Quando se fala em prazer do ponto de vista da própria vida, né? Em algo que a gente faz que é extremamente prazeroso, a gente entende que aí a gente está tendo uma estimulação maior do ponto de vista de dopamina, ou seja, muito mais dopaminérgica, né? Os estudos, por exemplo, a Helen Fisher, que é uma estudiosa nessa área, ela tem um trabalho onde ela fala sobre as questões do prazer, da paixão, e aí ela faz as correlações enquanto o indivíduo está apaixonado, por exemplo, e que existe algumas transformações, por isso que é questionado. O livro dela chama-se Anatomia do Amor. E aí ela faz uma discussão exatamente dessas alterações na área do sistema límbico, em que você teria uma descarga maior de dopamina, daí a sensação de alegria, de euforia das pessoas quando elas estão apaixonadas, né? E que ela coloca que a paixão acaba, e acaba no sentido não de que a relação vai acabar, mas aquela paixão mais eufórica que ela acaba, exatamente também porque o cérebro faz a sua própria adaptação. Se a gente pensar em circuito cerebral, então ele tem estímulo, então o indivíduo fica eufórico porque ele está apaixonado, e aí à medida que o cérebro vai adaptando a essas conexões, aí essa sensação vai diminuindo, né? E que tem algumas pessoas que a gente brinca que fala que o estado fisiológico dela é apaixonado o tempo inteiro, né? Mesmo que ela mude o foco, então ela sabe que na paixão ela vai para uma outra, né? E aí eu estou falando paixão como um todo, não só a paixão no sentido de estar apaixonado por alguém, mas apaixonado por um esporte, apaixonado por uma profissão, apaixonado pela vida. E que esta compreensão estaria relacionada exatamente a uma maior ação dopaminérgica. O medo, o estímulo que está relacionado às reações de medo, estão ligadas exatamente à amígdala e ao hipotálamo. Temos ainda os núcleos basolaterais, com informações sensoriais e auditivas, e a via amídalo-fungal ventral e estrial terminal, que também são conexões com o hipotálamo, que é exatamente aí que desencadeia o medo. E aí as reações de medo é interessante porque, considerando essa área, quando, por exemplo, você está em uma situação de perigo, né? E aí se a gente fizer, por exemplo, eu estou atravessando a rua, né? E de repente eu não percebi e vem um carro e você tem um susto e você faz todas aquelas reações, mesmo considerando a questão noradrenérgica que a gente tem de fuga, né? Que aí você tem o quê? Você tem uma respiração que vai maior, o coração dispara para poder, né, dar energia para a fuga. Da mesma forma, com o medo, você tem essa liberação que a gente chama de liberação de hormônio de estresse, que tem a ver com a hipófise suprarrenal. Então, o medo ele é desencadeado à medida que eu vejo algo que eu tenho receio. O que acontece, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião, mas eu tenho que pegar o voo que eu preciso mudar ele lá num outro estado. Então, essa reação visual de pegar o avião e vivenciar na minha tela mental a imagem da viagem, isso aí é estimulação exatamente desse circuito neuronal que vem para cá e faz um estímulo maior nessa área, por isso que aí vem os sintomas que a gente tem, que são os sintomas físicos, a transformação para o sintoma físico. E isso é mediado por neurotransmissor, tá? Se você me perguntar, mas isso tem a ver com as fobias, que as fobias são do ponto de vista psicológico, vamos entender que existem fatores psicológicos, mas os fatores psicológicos desencadeiam o funcionamento cerebral. Então, essas alterações, elas acontecem, tá? Porque senão a gente não tinha como explicar, por exemplo, as reações de fuga que a gente tem em uma situação de estresse maior, onde você tem a boca seca, a taquicardia, né? Isso é real, isso é funcionamento realmente de estímulo. A gente ainda tem a via estriada, que é a terminal, que também tem liberação dos hormônios do estresse, que a gente já falou, que é hipófise suprarrenal. E aí aqui a gente tem mediadores como
serotonina, noradrenalina e o GABA, tá? O que acaba acontecendo nesses mediadores? Quando eu falei para vocês que na reação de medo, o que a gente tem? Descarga noradrenérgica, né? Daí você explicar o porquê que você faz respiração ofegante, porque que seu coração dispara, né? O que acontece? O estímulo muitas vezes é visual e a mensagem é passada pelas conexões cerebrais e você acaba tendo um descadeamento maior de noradrenalina, serotonina e GABA, que o GABA é o quê? Um neurotransmissor inibidor, né? E aí ele faz o processo do equilíbrio. Quando você tem uma lesão, por exemplo, a nível de lobo temporal, essa lesão pode dar o que a gente caracteriza como insensibilidade emocional. Então, por exemplo, quando você tem um tumor, por exemplo, nessa área, que compromete esse funcionamento, então essa transmissão que os mediadores, serotonina, noradrenalina e GABA, nesta área ficam comprometidos. Então, a reação é de indiferença, a dificuldade de expressar esta emoção, que chama também atenção muitas vezes, porque alguém que tem essa lesão, ele fica com esse comportamento comprometido e você percebe uma certa estranheza, enquanto você imaginava que de repente naquela situação de estresse ele expressasse alguma emoção. E ele faz um processo completamente diferente, que é o que a gente chama de insensibilidade emocional. A raiva. A raiva é um sentimento que todos nós temos, né? Quem nunca ficou com raiva? Então, assim, dependendo das situações, elas podem ser controladas ou não. E aí, ela também tem a ver com descargas emocionais, a nível de circuito cerebral. Então, a raiva não é uma reação psicológica pura, psicológica no sentido, né, só de uma questão de vivência. O que a gente vai ter? Ela está relacionada com a amígdala, com conexões com o hipotálamo e com outras estruturas. Isso é interessante porque quais são os moduladores da raiva aí nesse sentido? A serotonina, quando a gente pega a raiva do bronquencefálico, a dopamina e o glutamato, também em algumas áreas. Então, o que acontece na raiva? Na raiva, de modo geral, você faz o quê? Você fica impulsivo, você fica agressivo, né? Na raiva você tem, às vezes, um descontrole dos seus impulsos, né? Na raiva você reage o quê? Estímulo e resposta. E aí a reação que alguém chama de raiva, que alguém chama de ódio, né? Ela está relacionada exatamente com uma descarga maior do neurotransmissor na amígdala. Então isso é traduzido do ponto de vista fisiológico com todas as reações que a gente tem do ponto de vista físico no momento da raiva. E que é explicado ter uma ação de estimulação maior de serotonina e de dopamina em especial. Vocês lembram que a gente falou de dopamina com prazer, né? E agora a gente está falando de dopamina na raiva, né? Mas o prazer e a raiva, o ódio também está muito perto, né? São reações muito parecidas dependendo da situação. Mas a relação é diferente porque quando eu disse para vocês que a dopamina ela tem ação diferente, então a expectativa era como que você está me dizendo que ela é na raiva se ela estava lá no prazer. As 4 vias dopaminérgicas elas têm papéis distintos. Portanto, a gente vai ter variação. Por exemplo, quando eu tenho um quadro psicótico, quando o indivíduo usa, por exemplo, uma droga alucinógena. A droga alucinógena ela faz o quê? Ela faz uma estimulação maior de dopamina, né? Então, o que acontece? Eu costumo brincar que eu falo que fez um derramamento na sinapse de dopamina. E aí, esse excesso de dopamina é que a gente explica, por exemplo, as alucinações dos delírios dos pacientes psicóticos. Aonde? Na área mesolímbica. Então, aquela história de que a gente não explica alucinações e delírios também é conversa. A gente explica assim, tá? A gente tem um circuito que está associado à área mesolímbica por uma hiperestimulação dopaminérgica. Inclusive, a gente usa os neurolépticos que têm ação exatamente para fazer o reequilíbrio da dopamina nesses eixos. Então, a raiva está relacionada exatamente a isso. Ah, mas você diz que a serotonina também está relacionada, mas a serotonina não tem a ver com alegria. A serotonina, todo mundo não fala que quanto mais serotonina, quando você está triste, você precisa de serotonina.
Não é assim que as pessoas falam? Vamos comer chocolate para aumentar a serotonina, né? As pessoas costumam dizer, os trabalhos estão falando do chocolate por quê? Na verdade, o chocolate tem triptófano, que a gente faz parte da formação da serotonina. Só que as coisas não são tão simples assim. Do mesmo jeito que a dopamina tem ação diferenciada dependendo da área, a serotonina também. E a serotonina em áreas em que ela está junto com a serotonina e a dopamina, em muitas áreas a serotonina inibe a dopamina. Né? Então é preciso que, para vocês compreenderem como funciona a emoção, vocês compreenderem como é que funcionam os circuitos com relação à ação de neurotransmissores, que eu vi que vocês vão estudar isso. Né? No módulo, eu fiz toda a revisão, então fica muito claro que vocês precisam disso. E aí eu brinco que quando vocês chegarem no 4º ano, vai ser muito exigido dos estudantes do 4º ano esses funcionamentos, para ele ter determinadas compreensões. Aí eu brincava quando eu era do 4º ano, que eu falava assim, não vou mais falar do dopamina que vocês já aprenderam no 2º ano. Eu não aprendi. Né? Eu brincava quando chegava no 4º ano. Por quê? Porque isso é que vai dar para vocês a compreensão de como funciona, tá? E a tristeza? A gente falou de alegria, a gente falou de raiva, a gente falou de prazer, mas também tem a tristeza. E aí se fala que a tristeza é a indução da ativação do giro do sino, com desativação do córtex pré-frontal, diminuição do metabolismo da glicose no córtex pré-frontal. Então, o que a gente teria? Uma das possibilidades, a gente tem um hipermetabolismo ou uma hipoperfusão do córtex cingulado subcaloso. Ou seja, a gente de novo tem alteração do circuito. E aí, o sintoma, digamos assim, né, que a gente está falando tristeza, estou me referindo à tristeza como sintoma, considerando ela como patológica, mas a tristeza não é sintoma, a tristeza é uma emoção, né? Porque necessariamente a gente está triste não significa que a gente esteja doente. Porque senão a gente vai dizer assim, todo indivíduo que está triste ele está deprimido, e todo deprimido tem que usar antidepressivo. Essa lógica não existe, tá? Por quê? Porque todos nós ficamos alegres com coisas boas e ficamos tristes com situações difíceis para nós, né? Então, assim, alegria e tristeza são emoções que são expressas pelo ser humano. Elas são mediadas nessas estruturas. E isso é o normal. O normal é a gente poder ficar alegre e a gente também poder ficar triste. Isso não é o patológico. Então, não estou me referindo a isso como sintoma, tá? O que a gente colocou como uma depressão clínica é quando essa alteração ela é significativa e contínua, ela pode desenvolver o quadro, tá? Mas o funcionamento é ele que, naquelas situações de estresse maior e que lhe causam tristeza, o sentimento vem no mesmo processo nos circuitos de estimulação. O que eu vejo, o que eu estou sentindo, vai vir em cadeia. Então, a emoção e a razão, né? A gente tentou o tempo inteiro tentar explicar o que era a emoção, e a gente viu lá atrás que os filósofos ficavam questionando a separação entre a emoção e a razão. E aí alguém fala sempre assim, não, o sentimento está no coração e a razão está na cabeça, né? Aí alguém fala assim, fulano só pensa com o coração, não pensa com a cabeça. Não é assim que a gente ouve, as pessoas fazem, os poetas que fazem essas analogias, né? E que eu sempre brinquei, que eu falo que o que você sente dito pelo coração, você sente no cérebro, né? O poeta que inventou o que era no coração para ficar mais bonito. E aí, por que a gente faz essa correlação? Porque algumas emoções, se a gente fizer todo esse raciocínio, é que faz o quê? Dentro dessas áreas de estímulo noradrenérgico, faz o quê? O nosso coração bate mais rápido quando se está apaixonado, o coração bate mais rápido quando a gente tem um susto, o coração bate mais rápido quando a gente tem medo de alguma coisa, né? Então a gente vai tendo essas reações. Então acaba sempre se associando a emoção ao coração e a razão ao cérebro. Não existe razão sem emoção, né? A relação é contínua o tempo inteiro. Então a gente tem uma informação no cérebro, essa informação chega no cérebro, ela dispara no sistema límbico, e aí você vai dar um significado a essa emoção, né? Que esse significado você vai ter o quê? Esse significado vai estimular o seu córtex frontal e pré-frontal para que você tome decisões e ações. Então,
isso significa que o nosso córtex frontal e pré-frontal é quem decide a nossa vida. E aí, quando a gente fala em uma lesão do lobo frontal, a gente fala em comprometimento de tudo isso. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando se estudava as doenças mentais em pacientes que tinham alterações muito significativas de comportamento, como agressividade, e se tinha praticamente não se tinha recursos nenhum do ponto de vista de tratamento psiquiátrico, existia um tratamento que era a lobotomia. Eu estudei isso, vocês devem ver isso nos livros, como alguns filmes mostram situações semelhantes, que não se faz mais isso, mas o que acontecia na lobotomia? Você fazia exatamente cortar essas conexões do lobo frontal. E com isso o indivíduo virava alguém que não expressava emoção nenhuma. Então, aquelas agressividades que ele tinha, né, ele deixava de ter. Só que, ao mesmo tempo, ele virava alguém que não expressava absolutamente nada de emoção, né? É o que a gente pudesse dizer até grosseiramente que virou um vegetal. Naquele sentido bem grosseiro mesmo. Que é o que, graças ao avanço da neurociência, a descoberta de psicofármacos, isso não é mais usado há muitos anos, tá? Mas eu trouxe essa correlação só para a gente explicar para vocês que o córtex frontal tem a importância nessas decisões. E as nossas decisões estão relacionadas mais ou menos nesse ciclo. Ele dá um significado emocional, que esse significado tem a ver com o que eu quero fazer, com o que eu posso fazer, com o que é o melhor para mim, e aí eu tomo a minha decisão. Eu estou falando do que eu quero, do que eu posso, do que é melhor, como um todo. Não estou falando da vida pessoal da gente, estou falando da vida como um todo, nas nossas escolhas profissionais, nas nossas atuações, em que a gente precisa estimular essas conexões para tomar as decisões. E aí eu volto à pergunta inicial para vocês. Qual o papel das emoções? Surgiram como uma forma de sobrevivência da espécie. E as ações dos seres humanos. Tá, interessante. Surgiu como uma forma de sobrevivência. E aí a questão da sobrevivência entra nesse mesmo estímulo que a gente está colocando do ponto de vista de funcionamento, né? Por que no medo eu sou preparada para correr disso? E esse preparo, ele acontece como? Né? Eu tenho uma alteração da respiração, eu tenho uma alteração da frequência cardíaca, eu tenho uma alteração da circulação, exatamente para eu sobreviver. Né? Que eu digo que o medo é o que a gente tem de mais precioso. Porque se a gente não tivesse medo, a gente estava em perigo o tempo inteiro. Né? Se eu for atravessar a rua, ver um monte de carro, eu não tenho medo, eu vou me enfiar e os carros vão me atropelar. Né? Então, assim, o medo é fundamental que a gente tenha, porque o indivíduo, quando ele não tem medo, ele se expõe, os riscos são muito maiores, né? Então, assim, a gente pegou o medo, mas tentando dizer que todas as emoções funcionam assim. E que elas precisam ter um mínimo de controle, porque aí entra naquela questão da gente dizer de não ir para o estímulo, da emoção para a razão. A gente precisa achar exatamente esse equilíbrio. E esse equilíbrio é o cérebro que nos dá, né? Esse equilíbrio é o cérebro que nos dá. Então, se ele estiver funcionando adequadamente, o que vai fazer com que eu desencadeie algumas emoções mais rapidamente pode ter até a contribuição externa, que são os estresses que a gente tem no dia a dia. Né? Então, a gente vai ter esse desencadeamento. Tá? Então, a semana que vem eu vou fazer o EAC, né? E aí eu vou fazer o EAC, eu tenho que estudar todo o conteúdo, e aí eu começo a suar frio, e aí eu começo a passar mal, né? Mas a conexão cerebral foi a mesma. Qual foi a informação que você mandou lá para o cérebro? A informação que mandou é que você não estava se sentindo pronto para fazer a prova, você estava com medo de não dar conta de estudar o suficiente, e aí esse estímulo vai lá fazendo as conexões. E o processo acontece e a descarga a nível de neurotransmissor vai acontecer do mesmo jeito. O cérebro vai entender que você está em perigo, porque você fez ele acreditar nisso. Né? Então, o fator externo fez você acreditar nisso e você faz o desencadeamento. Então, como acontece? Exatamente dessa forma. Por que elas acontecem? Exatamente para nos manter vivos e manter estimulados a resolver as questões. Né? Já imaginou se a gente não tivesse nenhuma dessas emoções, mesmo que seja mediada por química, do ponto de vista da nossa convivência com os nossos amigos,
da nossa convivência com os nossos irmãos, com nossos pais, com o namorado, né? E por aí vai. Então, quando eu brinquei na questão da dopamina e da paixão, que é uma grande emoção, que é algo que move as pessoas, né? É o que move vocês a fazer escolhas. Então é assim que o cérebro funciona. E aí você vai, não quero que vocês saiam daqui dizendo, poxa, então o cérebro, a gente é só química. Então eu fico triste, eu fico alegre, só por questões químicas. Então, psicológico que alguém me disse em algum momento é bobagem. Que eu não preciso fazer psicoterapia nunca porque não vai mudar nada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que ele funciona desta forma e há as questões externas da nossa vida que vão estimular mais ou menos. As questões internas podem ser as doenças que podem alterar esse funcionamento. Mas os estímulos externos, que são aqueles que a gente tem mais ou menos o controle deles, é que vai fazer desencadear essas emoções. E esse desencadear é que é químico. Tá? Na verdade, eu abro com o desencadeamento do ponto de vista das minhas vivências, mas eu faço com que esse processo aconteça do ponto de vista químico, e aí sim eu tenho sintomas físicos, que estão relacionados a todas essas emoções que a gente falou. Benjamin Franklin dizia que se a paixão conduz, que a razão segure as rédeas. Né? Isso aqui é muito mais no sentido de que quando a gente fala de paixão, a gente fala de emoção. E aí a gente precisa o tempo inteiro exercitar esse equilíbrio. O equilíbrio emoção-razão é o equilíbrio de funcionamento cerebral. Não é equilíbrio do coração. Bom, eu acho pode usar só o F5 que ele já começa a apresentar. Quer dizer, não, seleciona aqui. Vai no normal. Então, começa a gravar. Aí como é que você volta? Sai, dá ESC. Vem nesse branquinho.